Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo de número 12, que nós estamos compartilhando também às quartas-feiras sobre o advento mais importante da vida do ser humano. A vinda do nosso Mestre, do Messias, do nosso Senhor Jesus. Quem é Ele para nós? O que Ele representa na nossa vida? Dá para viver sem a presença de Deus? Então hoje eu quero compartilhar o capítulo 8 do Evangelho de João a partir do versículo de número 12. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim a palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. No nome de Jesus Cristo, meu Pai eterno, Santo de Israel, entra com santa e bendita providência sobre as nossas vidas e fala-nos do teu amor como nunca antes nós havíamos ouvido, porque hoje é o dia que tu nos deste a viver e há um santo e bendito e poderoso propósito sobre a vida de cada um de nós, e foi por isso que tu nos trouxeste aqui nessa noite. Nos dê essa graça, Deus, de compreender a tua voz, de entendê-la e vivê-la. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse na semana passada, o texto, o Evangelho de João, ele é escrito num momento importantíssimo da vida da igreja. Primeiro porque todos os apóstolos já haviam morrido, já estavam na glória. E segundo, porque a doutrina dos apóstolos que permanecia estava sendo proliferada, formatada, estava sendo entregue à igreja. A partir daqui, vem as epístolas, que vão mensurar a doutrina apostólica, como que a igreja tem que viver, quais são os valores e os princípios e o sistema da condução, da caminhada da igreja aqui na terra. É por isso que a gente, na igreja, a gente não faz o que a gente quer. A igreja não é para atender os nossos gostos pessoais. A igreja é para fazer a vontade de Deus, para expressar quem é Deus e quem Deus quer que nós sejamos na presença dele. É por isso que os apóstolos mensuram a doutrina, a forma de vida, os valores, os princípios que nós devemos viver. É por isso que nossa doutrina não é baseada, por exemplo, no Antigo Testamento. Dente por dente, olho por olho, aqui se faz, aqui se paga. A doutrina é apostólica, a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus. É acerca de Cristo que nós vivemos, que nós falamos, que nós intencionamos. E o perigo que incorria nesse tempo que João descreve ou escreve a sua epístola, o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, essa doutrina estava sendo jogada de lado. Havia um movimento muito forte, além daqueles que diziam que não havia ressurreição, diziam também que Jesus Cristo não é Deus.
que Jesus Cristo era apenas um homem iluminado, um grande homem, eles diziam, mas não é divino, não é eterno. Há um escritor chamado C.S. Lewis, que ele diz: se você não reconhece Jesus como um Deus, aliás, ele diz que você só pode reconhecer Jesus em três formas. Ou ele é um louco, porque ele dizia que era Deus. Ou ele é um trambiqueiro, porque ele fazia milagres, e pode ser que esses milagres não fossem tão milagres assim, fosse uma ilusão de ótica. Ou ele verdadeiramente é Deus. Não há outra forma de reconhecer. Não, um homem iluminado, um homem bom, um homem... Não. Ou ele era louco, ou era um trambiqueiro, ou verdadeiramente ele é Deus. Porque ele disse que é Deus. E essa corrente que capitaneava as heresias da época, afirmava que não. Ele não reunia em si as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Nem nele não havia as duas propriedades. E a gente não entende muito bem isso, é bem verdade, porque não temos nenhuma outra analogia de um ser que reúne em si duas propriedades, de ser humano e de ser Deus. Mas aí esse João que escreve, ele começa a carta, se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar, o Evangelho. Ele diz: o Verbo encarnou-se, se fez carne. Mas ele era antes, o próprio João afirma isso. Ele diz: aquele de quem eu não sou digno de desatar as correias da sandália, que na verdade veio antes de mim. E aí, se você não prestar atenção, isso traz um pouco de confusão, porque como a gente viu na quarta passada e também no domingo, João era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus. Então Jesus não veio antes de João, do João Batista, não desse João que escreveu esse evangelho. Não veio antes de João Batista, veio depois, mas João disse que ele veio antes. E por que João Batista diz que ele veio antes? Porque ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Porque ele é eterno, ele é desde sempre. No momento da sua vinda aqui na terra, ele apenas encarnou-se. Ele apenas se tornou como um de nós. E aí João verbaliza contra essa doutrina que dizia que Jesus não reunia em si essas duas naturezas. De ser 100% ser humano e 100% Deus. E nesse texto, o Senhor testemunha de quem Ele é para um grupo religioso, um dos maiores da época, os fariseus. Quem eram esse grupo religioso, os fariseus? Eles eram religiosos mesmo, mas eram religiosos pragmáticos. Eles olhavam o Antigo Testamento, nesse tempo o Novo Testamento estava sendo compilado. Eles olhavam o Antigo Testamento e seguiam a lei ao pé da letra. Dente por dente, olho por olho. O nosso Senhor Jesus, numa certa feita, cura um homem da mão ressequida. Só que essa cura é efetuada num sábado. A esses fariseus, esse grupo religioso, diz para ele, entre outras coisas, que não pode curar no sábado. Porque no 7º dia é dia de descanso. Jesus rebate dizendo assim: nem fazer o bem não, deixa o homem com a mão ressequida. Jesus argumenta com eles, mas eles eram pragmáticos, aquele religioso que olhava a letra como fato.
Certa feita, eles também pegam uma mulher adúltera e apresentam Jesus. E diz assim, ó, lá na lei de Moisés, essa mulher tem que morrer. E morrer com requintes de crueldade, morrer em praça pública, para todo mundo ver. Para que não siga o exemplo dela. Jesus olha para esses fariseus e diz a eles, tá bom, então quem nunca cometeu um pecado, comece atirando a primeira pedra. A Bíblia diz que eles saem um por um e fica só ele e a mulher. Porque a lei de Moisés dizia isso mesmo. E eles literalizavam a letra da lei. Eles eram religiosos pragmáticos. Eles entendiam que eram detentores da verdade. Vamos lá, vamos trazer para nós. Você já conheceu um crente assim? Que ele está certo. Todo mundo está errado, mas ele está certo. Ele quer doutrinar você. Ele quer dizer o que você tem que fazer, como que você tem que vestir. Esses dias eu vivo ouvindo histórias, né? Uma das realidades pastorais é ouvir histórias. Eu vi uma história de uma irmã que me contou que uma outra irmã falou para ela que o pastor, desculpa, tem que falar, que o pastor disse que ela só podia fazer exercício na academia se levasse o atestado médico para ele. Aí a irmã falou assim para outra irmã, o que eu faço? Aí essa irmã era mais da IPM Praia. Aí falou para ela assim, pergunta para ele se ele é seu marido. Tá querendo não se meter demais na vida dos outros, né? Os fariseus eram detentores da verdade. Eles que diziam como que você tinha que fazer, como que você tinha que viver, o tamanho da barba que você tinha que usar, você podia ir na academia ou não podia, porque eles eram detentores da verdade. Eles ficavam lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, monitorando a vida dos crentes, né? O Senhor Jesus uma vez olhou para ele e disse assim, olha, vocês ficam olhando o cisco no olho de todo mundo e está esquecendo da trave que está no olho de vocês. Vocês estão tomando conta da vida de todo mundo e não está prestando atenção na vida de vocês. Jesus disse isso para os fariseus. Os fariseus eram os espiritualizantes. Eles eram mais espirituais do que todo mundo. A Carol, minha filha, fala que tem algumas igrejas que ela não vai, que ela sente um pouco de vergonha, que as pessoas são tão espirituais que ela fica constrangida, né? Porque tem gente que dá um duplo carpado assim, que você fala, meu Deus, como eu vou chegar no nível dessa espiritualidade? Antigamente tinha aquele negócio, né, terrível, para mim e para o Luiz, que fomos formados em igrejas históricas. Você é batizado no Espírito Santo? Terrível. A gente fala assim, eu era pobre, pecador, fazia uma monte de coisa errada. Um dia, eu fui alcançado por uma luz e comecei a trilhar no caminho de Jesus. Se não foi o Espírito Santo que me convenceu, aí fazia a segunda pergunta, você ora em língua? É um negócio assim. Tem um pastor amigo meu, que ele é de uma corrente mais histórica, que foi pregar numa igreja mais... E aí ele é um bom pregador, aliás, um excelente pregador. E aí quando acabou o culto, uma irmãzinha, com toda simplicidade, com toda pureza, mas com muita ingenuidade, falou assim, rapaz, que ele era da igreja batista. E tem uns irmãos que pensam que ser presbiteriano, ser batista, não chegou ao nível da espiritualidade, não, né? E aí chegou para ele e falou assim, pastor,
Se o senhor prega assim, sem o Espírito Santo, quando se eu tiver Espírito Santo então, hein? Os fariseus eram detentores, eram espiritualizantes, aqueles que iam para a praça pública com olheira para dizer que ficou a noite toda acordado em oração. É aquele que ora lá na praça dizendo assim: Senhor, graças eu te dou que eu não sou igual aquele cobrador de imposto lá. Eu dou o dízimo, faço tudo direitinho. Aí o Senhor Jesus lá no versículo 23, do capítulo 23 de Mateus, diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, da cumim e do endro, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei: a fé, a misericórdia e a justiça. Vocês fazem tudo certinho, assim. Vocês cumprem o rito. Mas esse rito é da religião. Mas quando tem que viver, colocar na prática, aí vocês não sabem. Porque vocês são ritualistas, espiritualizantes. Vocês não são espirituais. Vocês são espiritualistas. Os fariseus eram os moralistas da época, né? Eram os arautos do moral e dos bons costumes. Eles invertiam o processo da conversão. Porque eu e parte de vocês que estão aqui nessa noite, conhecemos muita gente moralista. Mas isso não quer dizer que eles entregaram o coração a Jesus. Quer dizer que eles atendem um preceito moral cultural, às vezes. Que não é... Na Bíblia não. Primeiro a gente converte, primeiro nós somos convertidos a Deus e depois nós caminhamos pela moralidade. Mas a moralidade baseada nos princípios e valores de Jesus Cristo. Que você pode fazer uma coisa linda aos olhos dos homens, mas reprovável aos olhos de Deus. Do contrário, também é verdadeiro. Você pode fazer uma coisa reprovável aos olhos dos homens, mas intensa, espiritual aos olhos de Deus. Não é o moral que nos converte a Jesus. É Jesus que nos converte à moralidade. O Isaías usa um termo que até não é agradável falar de maneira pública. É um termo muito forte. Mas ele diz: as melhores obras que vocês podem fazer, está falando isso comigo, com você, com todos os seres humanos, são como trapos de imundícia na presença de Deus. Não vale absolutamente nada na presença de Deus, são como os absorventes femininos. Olha que palavra forte do Isaías para dizer que nós em nós mesmos não somos absolutamente nada, nós só somos um pouquinho do que devemos ser se estivermos em Cristo. E aí, a partir daí, o nosso Senhor Jesus começa a falar o que ele pensava deles. Porque isso, ser religiosos, detentores da verdade, espiritualizantes, moralistas, é o que os fariseus pensavam de si. O Senhor Jesus começa a argumentar dentro desse texto. Ele diz: vocês não me conhecem. Vocês são pragmáticos, vocês acham que são guardiões da doutrina, mas o que de fato transforma a vida, vocês não sabem, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. Porque eles diziam: o teu testemunho é mentira, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus disse: o meu testemunho é a única verdade, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Vocês não sabem de onde eu venho, vocês nem sabem quem me enviou. Aliás, vocês não sabem absolutamente nada.
Vocês pensam que detêm a verdade, mas os olhos de vocês estão tapados, estão fechados, os ouvidos de vocês estão tapados, o coração de vocês estão empedrecidos. Jesus usa essa expressão: vocês julgam com a carne. Vocês são seres carnais. Versículo 15: vós julgais segundo a carne. Vocês não têm os olhos do Espírito. Vocês falam para ensoberbecer-se. Vocês argumentam para trazer benefício para si mesmo, para si próprio. Os argumentos de vocês vêm da superfície da carne. Vocês não praticam o que vocês dizem, vocês querem que os outros pratiquem. Mas vocês não vivem, vocês botam peso nos ombros das pessoas. Vocês querem ser vistos, vocês querem a luz. A síndrome de Lúcifer os alcançou. Eu ouvi essa expressão há muitos anos atrás. A síndrome de Lúcifer. Aqueles que gostam da luz sobre si, aqueles que gostam de ser vistos, que gostam de sentar nas primeiras fileiras, aqueles que gostam de ser admirados, aqueles que se acham ser aquilo que não são. Foi assim que Lúcifer fez na presença de Deus. Os fariseus tinham a síndrome de Lúcifer, eles queriam ser vistos, queriam ser admirados, queriam ser cortejados. E aí finalmente, que não está no final, mas está no início, o argumento do Senhor Jesus para testificar que Ele é Deus, está no primeiro verso que nós lemos, no versículo 12. De novo, porque ele já vinha fazendo esse argumento. Aliás, ele começa o texto, João, fazendo esse argumento. O verbo encarnou, ele termina no versículo 14 dizendo: e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Ou seja, todos os atributos de Deus, a infinidade, a soberania, o amor, a graça, a bondade, a eternidade, tudo isso se reúne e lança sobre aqueles que um dia o receberam, porque ele também diz: veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas teve um grupo que o recebeu, e esse foi iluminado não pela luz do mundo, não pela admiração do mundo, mas pela luz de Cristo, porque Cristo, e ele testifica aqui, de novo lhes falava, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, João está dizendo, se vocês acham que Cristo não é Deus, vocês nunca reconhecerão o meu testemunho. Vocês nunca serão iluminados pela minha luz. Vocês nunca terão a minha presença sobre a vida de vocês. Vocês vão andar em trevas, vão andar igual parada tontas, vão ir e nunca vão chegar. Vão querer e nunca alcançarão. Porque não há luz verdadeira que os ilumina. E o que é a luz, meus irmãos? A luz é detentor de alguns componentes. E não é por acaso que João, lá no capítulo 1, faz alusão à luz, dizendo, e ele, João Batista, não era luz, mas veio para testificar da luz. Lembra? Lá no primeiro capítulo de João. E ele diz, e essa luz ilumina todo homem que crê. Porque esses que o receberam serão chamados filhos de Deus. Não é mais um no tempo e no espaço. Será guardado, cuidado,
amado como filho. Nós não somos o unigênito nem o primogênito, mas somos filhos por adoção do Deus Pai. A luz, uma das características que carrega a luz, é óbvio, é claro, literalmente é claro, é a luminosidade. Ela ilumina, ela clareia, ela dá vista aos cegos, ela resplandece na escuridão, ela abre a sua mente. Olha, quando você começa a andar com Jesus Cristo, há 3 coisas que quase que automaticamente acontecem na vida. É só você andar, mas andar com verdade. Não é assim, meio fogo, meio fumaça, assim, né? É andar com o coração em Cristo. A primeira coisa, não numa escala de hierárquica, mas uma das coisas que acontece é a sabedoria. Você começa a tomar decisões mais acertadas na vida. Parte das grandes tragédias da vida dos seres humanos foram decisões que nós tomamos de maneira equivocadas. Por quê? Porque não tínhamos a luz de Cristo para iluminar. A luz de Cristo não ilumina só esses 120 metros quadrados. A luz de Cristo te dá uma visão além daquilo que a tua visão ocular pode perceber. A segunda coisa é discernimento. Você não vai, ver aquelas coisas, ver anjo de asa voando, não vai. Ela vai discernir, um discernimento espiritual, para você não cair nas ciladas. Ai, como que essa vida ela tem ciladas, meus irmãos. Como que o diabo ele prepara arapucas malignas para que nós caiamos. A Bíblia diz que às vezes, e muitas vezes, o diabo vem transvestido de anjo de luz. Você está procurando uma namorada? Aí ela vem. Mas se tirar a capa, você vai ver que você corre. Porque você está sem discernimento. A terceira coisa é domínio próprio. Sabe aquela coisa de né? O cara te fechou lá, pô. Você corre, passa por ele. Você toma assim atitude, você responde na lata, assim. Às vezes eu vejo aqui para não dizer que a gente está falando só de fora. Eu vejo aqui nos corredores aqui, umas respostas assim que eu falo, meu Deus do céu. Tem que traçar uma luminosidade do anjo para entender que não é assim que fala, não é assim que comporta. A gente consegue, mas não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa... É porque ela é impulsiva. Mas impulsividade é um sentimento demoníaco, assim. Tem que ter domínio próprio. Todo espírito está sujeito ao profeta e às profetisas. Então não tem esse negócio, fiz sem pensar. Não tem como fazer sem pensar. Você não pensou direito. Você não parou para pensar. Você não deu tempo para curar. Sendo iluminado por Cristo, a luz clareia. Sabedoria, discernimento e domínio próprio. A outra coisa que vem carregada com a luz é o calor. Pode pegar, a mesma luz que vem da Enel. A Enel é uma benção, né? Ontem os meninos da segurança me ligou, tá sem comunicação. Mas tem calor ali. Tem calor. Então, quando a luz ilumina, é difícil desanimar.
É difícil esfriar. Como que eu tenho visto crentes mesmo, verdadeiro, mas com esfriamento espiritual. Já não tem mais vontade de orar. Já não tem mais vontade de ir para a igreja, para comungar com os santos, fica dando desculpa. Mas quando essa luz que ilumina, a luz de Cristo, você não consegue desanimar. Não é permitido o desânimo, não é permitido o esfriamento, porque você está aquecido por essa luz. A tua alma está aquecida pela presença de Deus. Você não desanima, você não desiste, você não recua. Os problemas, na verdade, são combustíveis para você continuar, para você avançar, porque a luz de Cristo que ilumina toda a alma está aquecendo o seu coração. A luz ilumina a mente, mas também aquece o coração. Coração de crente não pode ser frio. Coração de crente tem que estar no braseiro. Tem que brilhar como a luz de Cristo. Uma outra coisa que é inevitável na luz é que ela carrega consigo energia. Às vezes a gente pensa que não pode. E verdadeiramente nós não podemos. O apóstolo Paulo até disse isso. O maior escritor da Bíblia, o irmão admirável que todos nós admiramos, até disse isso. Ele disse, olha, às vezes eu estou fraco. Às vezes há uma luta do eu comigo mesmo. O Paulo contra o Paulo. É a luta da minha carne contra o meu espírito. E às vezes eu fraquejo. Às vezes eu esmoreço. Mas Paulo poderia se fiar, e certamente ele se fiou, porque as palavras seguintes testificam isso, naquilo que eu e você também podemos nos fiar, podemos confiar. O nosso Senhor Jesus, em uma das suas últimas palavras, ele disse assim, olha, Pedro, a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Porque o apóstolo Paulo disse, mesmo assim, eu me alegro nas minhas fraquezas, nas minhas perseguições, eu me alegro até nas surras, nas prisões. Eu sei viver na escassez e também sei viver na abundância. Eu sei viver nos dias muito bons, eu sei viver nos dias ruins. Eu sei viver nos dias de calor intenso e sei no dia que está tudo mais brando, que a temperatura está mais branda. Porque naquele que me ilumina, isto é, naquele que me fortalece, porque a luz de Cristo nos fortalece, porque a luz carrega força. Eu posso todas as coisas. Eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por alegrias, eu posso passar por tristezas, porque a luz que me ilumina é quem me fortalece. Sem essa luz, a Marcela morria junto hoje. Mas com a luz de Cristo, ela suporta em graça. Porque essa luz nos fortalece para continuar mesmo em dias muito tristes. A luz ilumina a mente. A luz aquece o coração. E a luz dá força para a alma. E nisso, João testificaria aos fariseus que o homem somente não pode fazer isso na vida de ninguém. Tem que ser um Deus. E é sobre esse Deus que o Natal fala, que ilumina a vida de todo aquele que crê. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos, vão ficar em pé.